Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Aos que estão assistindo ou que entraram no canal pela primeira vez, que se inscrevam, se assim desejarem. Deem seu like ou seu dislike, compartilhe, divulgue, comentem. É, Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a questão do nome Emanuel. E quem tem já tiveram contato, né? Assim com a Bíblia, já devem ter percebido que os evangelhos de Mateus e Lucas, eles falam que o anjo disse que o nome do menino, que nasceria da tal virgem, receberia o nome de Jesus. Entretanto, quando nós vamos analisar ou ver a passagem de onde Mateus e Lucas supostamente se inspiraram para escrever essa passagem dos seus evangelhos, vemos que o nome lá não é Jesus, mas Emanuel. Aí nessa questão, os cristãos, sobretudo os ditos teólogos e apologistas, criam um monte de alegações para ratificarem aquilo que esses evangelistas disseram em seus evangelhos, certo? Vamos ver nesse texto se aquilo que eles dizem realmente faz sentido e se aquilo que eles escreveram, digo, os evangelistas, coadunam de fato com o que nós podemos extrair das passagens do livro de Isaías. Vamos ao texto. Por que os evangelhos trocaram Emanuel por Jesus? Vocês já se perguntaram por que disso? Vocês já se perguntaram por que disso? Pois bem, hoje vou mostrar-lhe a razão de os escritores do Novo Testamento terem colocado na boca do anjo Gabriel o nome Jesus e não Emanuel. Vocês devem saber que muitos cristãos apontam a passagem do livro de Isaías como uma profecia referente a Jesus. Aliás, não só eles, mas aqueles que escreveram os evangelhos. Vamos primeiro analisar a passagem do evangelho. Em seguida, veremos a do profeta mencionado acima. No sexto mês, foi enviado por parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, disse: Salve, altamente favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: que saudação seria esta? Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como será isso, uma vez que não conheço o varão? Essa é a descrição que Lucas faz dessa, que é chamada até, né, essa passagem é conhecida como a Anunciação, né?
Então, aqui no relato de Lucas, nós vemos que o anjo disse que o nome daquele que nasceria seria, receberia o nome de Jesus. Agora nós vamos ver uma outra passagem também do Evangelho, em um outro Evangelho, que se refere à mesma coisa, ou seja, ao nascimento de Jesus, né? Ao nome que o menino receberia, o nome que Maria daria a esse menino, Maria e José, no caso. Vejamos agora o que nos diz Mateus. Vimos o que nos disse Lucas. Vamos ver o que aqui Mateus nos diz. Quando, porém, pensava nestas coisas, isso aqui ele falando da aparição do anjo Gabriel a José. Quando, porém, pensava nestas coisas, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é por virtude do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quero chamar a atenção até aqui para o fato de o anjo dizer que o nome do menino seria Jesus, como nós acabamos de ver nos evangelhos, né? O nome seria Jesus. Mateus aqui, ele volta, ele transcreve, né, a passagem que se encontra no livro de Isaías, e diz que aquela situação que estava acontecendo, aquilo que estava acontecendo com Maria, e se daria em virtude do cumprimento de uma profecia, que era esta que ele passa a citar. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Manuel, que quer dizer Deus conosco. Agora vejamos o que o profeta fala do nascimento e nome da criança no livro que leva seu nome. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Então, é, o, o, o Mateus, ele pegou essa parte aqui da profecia e jogou lá no seu livro. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome de Emanuel. Aí ele passa a dizer que o nome Emanuel significa Deus conosco. Certo? Veja que eu grifei aqui para vocês notarem que o termo vos, certo? Grifei também o nome Emanuel. Bom, acima temos a tão propagada profecia entre cristãos que afirmam que ela se refere a Jesus, se refere ao Jesus do Novo Testamento. Perceba que a profecia mencionada por Isaías diz que o menino seria chamado pelo nome de Emanuel e não pelo de Jesus. Só por isso já vemos e constatamos que os evangelistas Lucas e Mateus alteraram a suposta profecia. A profecia não é a mesma. E aqui não contém o nome a profecia fala que o nome do menino seria Emanuel e não Jesus. Lá nos evangelhos diz que o nome que seria dado ao menino seria Jesus. Ou seja, não são nomes idênticos, são nomes diferentes, certo? Então, só nisso nós já vimos
nós percebemos que existe uma fraude aqui, né? É, voltando à profecia do livro, à profecia do profeta, vamos ver em detalhes essa questão aqui. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará seu nome de Emanuel. Bom, pessoal, nessa questão aqui, o que é que nós devemos ficar atentos? Veja que o profeta diz que o nascimento do menino, desse menino, serviria como um sinal para alguém. Veja, portanto, o mesmo Senhor, isso aqui quem está falando é o profeta, Isaías. Suponho que seja ele, né? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Agora, quem é esse vos, pessoal? Quem é esse vos? Veja que o Senhor, aqui em maiúsculo, é o Deus Jeová, Javé. Então, esse Deus ia dar um sinal a essa pessoa aqui, esse vos, certo? O nascimento do menino, dessa virgem ou dessa donzela, não vou entrar nessa questão de que se discute muito quanto à origem, quanto o significado ou quanto a tradução da palavra aqui, viu, pessoal? De virgem. Há quem diga que o termo virgem foi colocado de forma forçada pelos tradutores da Bíblia, que diz que no hebraico, na verdade, não seria virgem, seria donzela, né? Não vou entrar nessa questão. Independente de ser virgem ou donzela, a questão é o menino que ia nascer dessa mulher, ele para, serviria apenas como sinal para vos aqui, ó. Seria um sinal para vos, certo? E quem é esse vos? Bom, se nós lermos o capítulo inteiro de Isaías, capítulo 7, veremos que esse vos é o rei Acais. Então, esse trecho do capítulo 7 está nos dizendo que o Deus hebreu disse que daria um sinal ou uma prova de que ele estaria com o rei Acais quando dois reis viessem combater contra ele, certo? Então, o menino que nasceria dessa virgem serviria apenas para isso, para mostrar para o rei Acais que Deus estava com eles. Daí o termo Deus conosco, oriundo de Emanuel. Está entendendo? Deus conosco, de onde vem o significado de Emanuel, queria dizer que o Deus hebreu estaria com o povo de Judá. Nós vamos ver mais à frente que esse rei, o rei de Judá, estava com medo de dois reis que haviam se unido contra ele. Aí ele, com medo, buscou orientação do profeta Isaías. E o profeta Isaías disse que o Deus hebreu disse que ia dar um sinal, né? Na verdade, o profeta Isaías é, disse para Acais que Deus queria que ele pedisse um sinal. O rei Acais disse que não ia pedir um sinal para não pôr ele à prova, tal coisa do tipo. Mas mesmo assim, o Deus hebreu disse que ia dar um sinal. E que esse sinal que ele ia dar a Acais seria que uma virgem, uma donzela, daria à luz a um menino e que esse menino passaria a ser chamado de Emanuel. E esse menino representaria a presença de Deus, a presença de Deus entre eles. Ou seja, o nascimento do menino é simbólico, tá entendendo? É um simbolismo para dizer que Deus estaria dando apoio a ele e que ele não deveria ter medo ou receio
daqueles dois reis que haviam se coligado, né, se unido para combater o rei de Israel, que era o rei de Judá, que era Acais, certo? É isso o significado dessa passagem. Então, pessoal, a passagem de Isaías 7,14, primeira mentira que nós descartamos com respeito à suposta profecia que Mateus e Lucas mencionam em seus evangelhos e que é corroborado pelos cristãos de hoje e do primeiro século. Primeiro fato é que a passagem de Isaías 7,14 não diz respeito a Messias nenhum. Você vai ler o capítulo 7, capítulo 8, ou todo o livro de Isaías, e você verá que essa passagem aqui não diz respeito a Messias nenhum. Aqui não trata do nascimento do Messias, o suposto Messias que é dito que os judeus esperavam. Segundo ponto, pessoal, a passagem não nos diz que esse menino seria filho do rei Acais. A passagem também não nos diz, pessoal, que esse menino seria um descendente de rei ou descendente do rei Davi. Não diz. Ou seja, a passagem não nos diz que esse menino é um herdeiro real, certo? A passagem só nos diz que o nascimento desse menino, vindo dessa virgem ou dessa donzela, serviria como sinal para o rei Acais de que Deus estaria com ele e com seu povo, que era o povo de Judá. Somente isto, pessoal. Portanto, Isaías 7,14 não diz respeito a nenhum Messias. Os cristãos dizem que Emanuel, agora voltando ao texto, pessoal. Os cristãos dizem que Emanuel não era um nome, mas apenas um título que significa Deus está conosco. Os cristãos costumam é, argumentar nesse sentido, né? Para dizer a razão de Emanuel, de o anjo não falar mais de Emanuel, mas sim de Jesus. Mas será mesmo verdade isso, pessoal? Será que Emanuel não era um nome, sim um título? Como sempre, os argumentos cristãos são muito fracos e cheios de lacunas que só convencem aqueles que pouco conhecem das passagens bíblicas. Vejamos por quais motivos afirmo o declarado. O que foi dito por Isaías é completamente diferente do que foi afirmado por Mateus e por Lucas, pessoal. Primeiro, primeiro, além daquelas razões que eu já falei para vocês, vejam. Primeiro, porque os nomes são diferentes, logo não poderiam Isaías e Lucas e Mateus estarem falando da mesma pessoa ou da mesma criança. Segundo, Emanuel é sim um nome. Não se trata de título só porque carrega o significado de Deus está conosco. E a prova é que o nome Jesus também tem um significado tal qual Emanuel tem, pessoal. Se Emanuel fosse um título, o nome de Jesus também o seria. Seria um nome, seria um título. Porque tanto Emanuel quanto Jesus têm seus significados. Todos os nomes bíblicos possuem significados, pessoal. E isso não era uma coisa exclusiva dos hebreus. Todos os povos ali, hebreus, cananeus, egípcios, assírios, todos eles costumavam dar nomes a seus filhos, a lugares, certo? Com significados. Não era meramente o nome como nós temos hoje, né? Cada nome, eles tinham ou guardavam um significado. Naquela época, os povos, não só os hebreus, costumavam dar nomes com significados a seus filhos e a lugares. Então, alegar essa questão de que Emmanuel é um título, porque significa Deus está conosco, isso não é verdade. Porque Jesus também seria um título. Porque Jesus também
o nome de Jesus significa Javé ou Jeová, é salvação ou salva. Então, os nomes do passado, e sobretudo naquela região, tinham significados. Veja, pessoal, que além disso, vou voltar para a profecia, paramos nessa questão aqui, né? Vou marcar aqui para não me perder. Voltamos já para cá. Vamos voltar lá para a profecia. Bom, então, além de tudo aquilo que eu já falei para vocês a respeito dessa passagem, Isaías 7,14, nós vemos também que aqui diz respeito ao nascimento de uma criança, certo? E ao nascer, ao nascer uma criança, o que é que se costumava fazer? No caso da cultura hebraica, o que é que se fazia? Dava-se um nome nos 8 dias de vida da criança. Se circuncidava, né, a criança, e nesse dia também lhe dava o nome. Então é justamente por essa razão que Emanuel poderia ser um título. Primeiro porque a passagem já diz claramente que é um nome que seria dado à criança, veja, e chamará o seu nome de Emanuel. A criança receberia o nome, e diz claramente que é um nome, não é um título ou coisa do tipo, é um nome. E como eu falei, estamos diante do nascimento de uma criança. E o que acontece quando nasce uma criança? Não é dar justamente o nome? E é aquilo, e é isso que a passagem está dizendo, que essa criança ao nascer receberia o nome de Emanuel. Pronto. Tem mais o que se falar, o que se questionar a respeito disso. Dizer que Emanuel não era um nome, quando a passagem diz claramente que era um nome, isso é mentira, pessoal. Os evangelistas e os cristãos forçaram a barra, queriam empurrar na tora que o Jesus que eles estavam inventando lá nos evangelhos se referia a essa passagem de Isaías 7,14 para dar ares de que Jesus era teria tido um nascimento é, especial e de providência divina. Naquela época, os povos, não só os hebreus, costumavam dar nomes com significado a seus filhos e lugares. Terceiro ponto, pessoal. Qual a diferença de sentido em se dizer seu nome será Emanuel e seu nome será Jesus? Não há nada no texto de Isaías que aponte que Emanuel seria apenas um título. Quem afirma isso não sabe interpretar textos. Quarto ponto, pessoal. A profecia é de Isaías, não é de um anjo. O anjo lá, quando apareceu para Maria e para José, aquilo que ele falou, o que foi dito, não era profecia, certo? Quando Mateus falou que ela estava dando cumprimento a uma profecia, aquilo não era uma profecia, certo? Profecias nunca eram reafirmadas em tempos posteriores por anjos e muito menos com alterações de seus elementos, pessoal, como supostamente teria acontecido lá na ocasião da anunciação, o anjo ter trocado o nome de Emanuel por Jesus. Não existe isso. Profecias não eram nunca eram mudadas ou tinham significados alterados. Profecias só eram apenas reafirmadas ou confirmadas. Só isso. Quinto, pessoal, se verificarmos mais à frente, o Emanuel nasceu no tempo de Isaías. Portanto, não poderia ser Jesus, que nasceria séculos à frente. Sexto ponto, pessoal. O texto não nos diz que Emanuel seria filho de rei. Não diz que seria descendente de Davi. O texto nos diz que o nascimento de Emanuel apenas serviria como sinal para o rei Acaz, como prova de que Javé cumpriria o que fora falado por Isaías. Javé provaria que estaria ao lado de seu povo, no caso ali,
o povo de Judá. Daí o nome da criança ser Emanuel. Receber esse nome Emanuel por causa dessa situação, pessoal, de que Javé estaria apoiando o rei Acais, dando apoio ao rei Acais. Daí o nome dessa criança recebeu o nome de Emanuel. Representava que Javé estaria com o povo de Judá. E por que esse e por que dessa questão de Javé estar com o povo de Judá? Porque, como eu falei, Acaz estava com medo da união do rei de Israel com o rei da Síria. Ou seja, dois reis estavam se unindo para combater contra ele. Então ele com receio, ficou temeroso. Aí o Deus hebreu, para mostrar que ele não precisava ficar com medo, com receio, disse que ia dar esse sinal, de que ia nascer um menino naquela época e que esse menino ia representar, era o sinal de que Javé estaria com eles. Não quer dizer que o menino seria alguém especial, não, pessoal. Não tem nada a ver. A passagem não diz nada disso. Simplesmente que o nascimento dessa criança significaria que Javé estava com eles. Só isso. Sétimo, o Deus hebreu disse que daria um sinal ao rei Acais, de que aqueles reis que o ameaçavam, seriam destruídos no seu tempo, ou seja, na época em que Acais vivia, e não em tempos futuros. Note o que diz essa outra tradução. Na altura em que este menino, ou seja, Emanuel, ou seja, na altura em que Emanuel for desmamado, ou seja, deixar de mamar, e antes que saiba escolher entre o bem e o mal, os dois reis que tanto temes, quem é que estava temendo esses dois reis? Acais. E que dois reis são esses? Nós vamos ver lá na frente que esses dois reis é o rei de Israel e o rei da Síria. Então, esses dois reis que Acabe estava temendo, olha, ambos estarão mortos. Quando esses reis estariam mortos, pessoal? O rei da Síria, o rei e o rei de Israel estariam mortos. Antes que Emanuel soubesse escolher entre o bem e o mal. E no tempo em que ele fosse desmamado, esses dois reis estariam mortos. Ou seja, Isaías estava dizendo, no capítulo 7, versos 14, e mesmo antes de Emanuel se desenvolver como um homem, chegar à idade adulta, aqueles dois reis iam perecer, como prova do apoio de Javé ao rei de Judá, de nome Acais. Em suma, pessoal, Emanuel nasceria no tempo do rei Acais. Certo? Tudo isso aconteceria no tempo do rei Acais e no tempo e na época em que Isaías estava vivo e que o rei Acais também estava vivo. Não tem nada de profecia futura, pessoal, quanto a aplicando-se a Jesus, o Messias cristão. Não tem nada a ver, pessoal. Tudo mentira. Oitavo, a Virgem não daria luz num tempo futuro e distante, mas ainda na época do rei Acais e do profeta Isaías, pois o nascimento da criança serviria de sinal de que as palavras de Javé contra a destruição dos reis da Síria se cumpririam. Dos reis da Síria, né? E de Israel. Se cumpririam. Lembre-se, pessoal, o nascimento do menino era um sinal para alguém. Quem era esse alguém? O rei Acais. Lá, lá os escritores do Evangelho simplesmente dizem que Jesus nasceria, né? Mas eles não dizem que Jesus ia ser sinal. Tá percebendo a malandragem que eles fizeram? Veja que eles pegaram, não colocaram essa parte, olha.
Vamos voltar, vou marcar, porque aí ficaria a questão. Jesus serviria de sinal para quem? O nascimento de Jesus serviria de sinal para quem? Aí ele pegou o Mateus, ele não completou o que foi dito pelo profeta. Ele pegou parte do que foi dito pelo profeta e jogou lá no seu evangelho. Ele colocou o que interessava a eles. O que interessava a ele, veja. Portanto, é isso que o profeta diz. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Ou seja, portanto, Acais. Olha, portanto, Acais, Jeová vai dar um sinal a você. Um menino nascerá de uma virgem ou de uma donzela e receberá o nome de Emanuel. É isso que a profecia quer dizer, certo? Ou essa passagem de Isaías 7,14 quer dizer. Só isso. O nascimento dessa criança, que viria dessa donzela, ou dessa virgem, serviria como um sinal ou uma prova de que Javé estava com o rei Acais. Porque quem foi que queria dar um sinal para o rei, pessoal? O Deus Jeová. O Deus Jeová queria dar um sinal para o rei, como prova de que ele estaria com esse rei. Então, o nascimento da criança é um sinal para alguém, pessoal. E esse alguém, no caso, é o rei Acais. Aí o que foi que Mateus fez? Ele pegou, não colocou essa parte aqui, ó. Ele pegou e excluiu isso aqui tudo, ó. Ele excluiu essa parte aqui, pessoal. E só pegou isso aqui, ó. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Só isso ele fez. Por quê? Porque se ele colocasse aqui, se ele colocasse essa parte aqui, portanto o Senhor vos dará um sinal, ia surgir a questão. Se aqui se trata de o nascimento de Jesus, então o nascimento de Jesus ia servir um sinal para quem? Entendeu, pessoal? Aí ele pegou, excluiu essa parte daqui, como eu estou falando para vocês, e deixou a segunda parte, certo? Viu a malandragem do escritor? Esse tipo de coisa nós vamos ver constantemente nos evangelhos. Eles pegam parte de passagem do Velho Testamento e leva para um contexto que tem nada a ver. Eles fazem aquilo que os cristãos costumam dizer, ou falar dos ateus. Dizem que os ateus pegam passagens contextualizadas e falam, pegam passagens contextualizadas e falam de coisas que não tem nada a ver com o texto, né? Mas é justamente isso que fazem os evangelistas em seus livros, os cristãos do primeiro século. Eles eram mestres em fazer isso, pegar, pegavam passagens em partes ou fragmentos de passagens do Velho Testamento, levava para o Novo Testamento e ali inventava supostas profecias. Tá entendendo? Do mesmo modo, esse malandro aqui, Mateus, pegou essa passagem de Isaías, excluiu essa parte aqui, né? Que se ele levasse para lá ia surgir essa questão. Jesus, o nascimento de Jesus ia servir de sinal para quem? Ele tirou essa parte, deixou essa aqui, ó. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Só que ainda assim ficou algo pendente, né? Que é o nome da criança. O nome da criança seria Jesus, seria Emanuel. Aí ele, para tentar forçar uma barrazinha, ainda botou lá no Evangelho, dizendo que Emanuel significava Deus conosco, para dar a entender que ali não era o nome, né? Mas não é isso. Isso não é verdade. Emanuel é um nome, conforme nós já explicamos aqui. Bom, naquela época, os povos, não só os hebreus, costumavam dar nomes a seus filhos e lugares. É aqui mesmo que eu grifei. Já estamos no ponto 8, né? Desculpa aí, pessoal. Vamos. A marcação é outra. A marcação é aqui, ponto 8. Bom, oitavo ponto, pessoal. A Virgem não daria a luz num tempo futuro e distante,
mas ainda na época do rei Acais e do profeta Isaías. Pois o nascimento da criança, como nós já dissemos, serviria de sinal de que as palavras de Javé quanto à destruição dos reis da Síria e de Israel se cumpririam. As palavras de Isaías eram para aquele tempo e para o rei Acais. Vejam agora esses versículos que são imediatamente posteriores à menção do nascimento de Emanuel, que está no versículo 14 do capítulo 7, pessoal. Vejam. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. O menino Emanuel vai aprender a rejeitar o mal e escolherá fazer o bem, pessoal. Comer manteiga e mel comerá. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Em versículos anteriores também, como eu já mencionei, é dito que antes do menino saber distinguir entre o bem e o mal, os dois reis que estavam se aliando contra Judá, ou contra o rei Acais, seriam mortos. E antes que o menino fosse desmamado, também isso aconteceria. Estão lembrados? Então, aí, depois do desmamamento, o que acontece? A criança começa a comer alimento sólido. E é aqui que entra o, essa segunda parte que o profeta fala, olha, manteiga e mel comerá. Porque depois do desmamamento, como nós sabemos, a criança começa a comer um alimento mais sólido, né? E nós vimos que o Emanuel seria desmamado, tá lembrado? E depois que ele fosse desmamado, antes desse desmamamento, os reis seriam destruídos. E essa segunda parte dá continuidade àquela questão do desmamamento de Emanuel. Veja, manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal, olha, na verdade, antes que este menino saiba, que menino? Emanuel. Antes que Emanuel saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas, que terra que é que estava enfadando o rei Acais? Era a terra de Israel e a terra da Síria, pessoal. Tá entendendo? Será desamparado dos seus dois reis. Ou seja, desamparado é o quê? Esses dois reis seriam decepados, seriam mortos. Tá entendendo? Esses versículos nos são muito esclarecedores. Sabe por quê? Porque ele nos diz que Emanuel viveria num tempo em que dois reis causariam enfado ao rei de Judá, o rei Acais. Esses reis são os reis de Israel e o rei da Síria. Esses reis haviam se unido, aliás, para combater contra Judá. Veja que nós estamos no mesmo capítulo que Mateus e Lucas, sobretudo Lucas, né, diz que se tratava de uma profecia relativa a Jesus. É capítulo 7, certo? E a parte que ele extraiu de Isaías é o versículo 14 desse capítulo, certo? Estamos no mesmo capítulo. Veja o que é que o capítulo 1, verso 1 diz aí. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Acais era rei de Judá. Acais era rei da terra de Judá. Que Rezim, rei da Síria, Rezim era o rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Ou seja, Síria, esses dois reis, Rezim e Peca, haviam se unido para combater o rei de Judá, de nome Acais. Entenderam? Eles subiram a Jerusalém. Subiram, aqui a ideia subir é subir no sentido de combater, de subir no sentido de ir combater, lutar. Jerusalém era a capital do reino de Judá, tá entendendo? Jerusalém, aqui, era a capital do reino de Judá, para pelejarem contra ela, tá vendo? Pelejar é combater, guerrear, mas nada puderam contra ela, mas nada puderam contra ela quem? Contra Jerusalém, contra a terra de Judá, entenderam? Os hebreus, pessoal, depois supostamente, né, daquela saída deles lá
do cativeiro egípcio e, e entram nas terras dos cananeus e a tomam à força, na lenda, eles e, e com a união das tribos pelo rei Saul, né, aí essas tribos não ficam mais individualizadas, né, dividem em 12 tribos, mas o povo se torna um só, ainda que é constituído por tribos, né? Então, mas eles se unem como uma só nação. Porém, lá no tempo do rei Salomão, essas tribos se dividem. Esse reino se divide, que era um reino só, se divide. E, e 10 tribos que constituíam esse reino vai para o lado de Jeroboão. E duas outras tribos vão para o lado de Roboão, filho de Salomão. Tá entendendo? Aí é o chamado cisma, né? Ou separação. Então, mais tarde, esse Acais se torna rei dessa parte de nome Judá, certo? Então, nessa separação, esses dois povos que antes eram um só, se tornam em momentos diferentes inimigos. A exemplo nesse caso aqui, no tempo do rei Acais. Judá vai lutar, né, contra seu irmão Israel, entenderam? Com o apoio de Peca, aliás, com o apoio de Rezim, rei da Síria. Quer dizer, o escritor Isaías situa os acontecimentos dessa passagem ainda em seu tempo, e não no tempo futuro, como já dissemos, pessoal. Sabemos que Jesus não nasceu nesse tempo, no tempo do rei Acais e nem no tempo do profeta Isaías. Quando Jesus nasceu, Israel nem existia mais. Israel, aquele antigo que eu falei, que era constituído pelas 12 tribos, não existia mais. Tá entendendo? E esse Israel que Isaías fala que antes do menino ser desmamado, Israel e o rei e a Síria seriam destruídos, esse Israel aí não é o mesmo Israel do tempo de Jesus. O Israel do tempo de Jesus, na verdade, ele representa ali as duas tribos que sobreviveram, supostamente, né, ao cativeiro babilônico. E, segundo a lenda, foram duas tribos, né, que constituiu o reino de Judá, que conseguiram escapar, entre aspas, e foram escravizados lá no reino de Nabucodonosor, certo? Quando foram levadas cativas. Já as outras tribos, que eram já o reino de Israel, certo? Que é constituído de 10 tribos, foram levados para o cativeiro em 722 pelos assírios. E de lá não voltaram mais, foram destruídos. Não se tem notícia mais dessas tribos, certo? E a própria Bíblia fala que elas foram destruídas, certo? Quando essas 10 tribos foram lá para o cativeiro assírio. O remanescente que compunha o povo hebreu ficou limitado à tribo que foi levada para cativeiro pelos babilônios, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Assim, no tempo de Jesus, não havia reis hebreus, entendendo? Quem governava os judeus, os antigos hebreus, desculpe, era a família, quem governava era a família de Herodes o Grande, e que era um rei sob as ordens de Roma. Percebam que Isaías diz que antes que Emanuel saiba rejeitar o mal e escolher o bem, ou seja, antes que se torne um adulto, os reis de Israel e da Síria seriam destruídos. Ou seja, a profecia, Isaías queria dizer que esse acontecimento seria rápido, não seria coisa de demorar muito tempo, porque seria num tempo em que uma criança nasceria, mamaria, seria desmamada e passaria a comer alimento sólido,
A exemplo que ele fala, o mel, digo alimento sólido, quer dizer alimento diferente do leite, né? Como o mel, né? Aqui falado na passagem, né? Eu marco aqui para a gente voltar para lá. Aqui é manteiga e mel comerá, aliás, manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Ou seja, o menino passa a ser desmamado e começa a comer alimentos diferentes do leite materno. E é nesse período que Isaías quer dizer que aconteceria a destruição desses reis, que estava incomodando o rei Acais, certo? Que antes mesmo do menino, depois que o menino nascesse, recebesse o nome, fosse desmamado, começasse a comer leite e manteiga, ou seja, mudasse da alimentação, né, o leite materno, parasse de tomar o leite materno, comesse já outro e passasse a se alimentar com outros alimentos, esses reis, o rei de Israel e o rei da Síria, seriam destruídos. Entendeu? Ou seja, o profeta está dizendo que seriam que esses acontecimentos se daria naquela época. Esses acontecimentos se dariam de forma breve, não seria uma coisa distante daqui a 200, 300, 400, 500, 600 anos, 800 anos. Tá entendendo, pessoal? Era no período do nascer da criança, o desmamar da criança, e antes mesmo da criança saber distinguir entre o bem e o mal, esses reis seriam destruídos. Não mais, segundo a profecia, incomodaria mais o rei Acais de Israel. E o que isso significa, pessoal? Significa o que já dissemos, ou seja, o nascimento de Emanuel se deu na época em que Isaías e Acais viviam. Um outro detalhe que afasta qualquer relação entre Emanuel e o Messias cristão é o fato de o texto nos dizer que o menino Emanuel vai aprender a distinguir entre o bem e o mal. E segundo a ideologia cristã, Jesus nunca soube o que era mal, tá entendendo? Então, só por aí também se descarta querer estabelecer ou fixar o que é dito pelos os evangelistas Lucas e Mateus com respeito ao nascimento e à anunciação lá de Maria, com essa parte com a suposta profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. Porque aqui Isaías está falando de um menino normal, uma criança comum, e não um tal de um Jesus gerado por Espírito Santo, que seria perfeito, que seria filho de Deus, que teria os atributos divinos de um Deus, ou na cabeça de muitos cristãos, seria Deus encarnado. Não, Isaías fala aqui exatamente de uma criança normal, que mamaria, não pararia de mamar, começaria a tomar alimentos diferentes do leite, depois ia aprender a distinguir as coisas entre fazer o que é certo e o que é errado. Então, a passagem nos mostra que se trata de uma criança normal, além do que nós já falamos, pessoal. A profecia não diz que esse menino seria filho de Acais, a profecia não diz que esse menino seria uma criança real, não diz nada disso. A suposta profecia lá de Isaías capítulo 7, versos 14, diz que essa criança serviria apenas como um sinal da parte do Deus Jeová, ou Javé, para o rei Acais, como prova de que ele não o abandonaria, que ele estaria entre eles. Ou seja, Deus estava com eles. Daí, o ser oportuno da criança receber o nome de Emanuel, Deus está conosco. Está entendendo? O nascimento da criança serviria de sinal. Jesus serviu de sinal para quem e para quê? Entenderam, pessoal? Como não tem relação nenhuma, e como já disse também, essa criança ia saber distinguir entre o bem e o mal. E a ideologia cristã diz que Jesus nunca praticou o mal, nunca soube o que era o mal. Primeiro, porque ele era Deus, né? Segundo, porque ele era perfeito. Mas não é isso que Isaías está nos dizendo a respeito de Emanuel. Entendendo?
Não são as mesmas pessoas. É muito nítido. Dessa forma, não há nada na narrativa de Isaías que possa ser ligada à história do pseudo-messias cristão, pintada por Mateus e Lucas. É muito nítido que as personagens Jesus e Emanuel não são. É muito nítido que as personagens Jesus e Emanuel são pessoas distintas, são pessoas diferentes e de épocas também distintas. Eles não são as mesmas pessoas, pessoal. O nascimento de Emanuel seria um sinal de que os habitantes de Judá, sob o governo de Acais, seriam protegidos por Jeová. Ele estaria entre eles. Daí eles dizerem que Deus estaria com eles, ou seja, Deus está conosco, mediante Emanuel. Os evangelistas, portanto, alteraram o nome de Emanuel para Jesus, porque o nome comum e bastante conhecido era o de Jesus e não o de Emanuel. Jesus vem do hebraico e é o mesmo que Josué. É Yeshua, né? Yeshua é traduzido tanto para Jesus como para Josué. Os cristãos sabiam que o nome Emanuel não era tão comum quanto era Josué ou Jesus. Não o vemos, por exemplo, Emanuel, em outras partes ou passagens da Bíblia, pessoal. Por isso, quando escreveram seus evangelhos, os evangelistas Lucas e Mateus providenciaram em dar ao Messias um nome que fosse comum e que mais tarde pudesse ser confundido com outras pessoas que realmente existiram e assim dificultar a afirmação de que Jesus tenha existido ou não e que Jesus tenha ou não sido o Messias ou o suposto Messias dos, dos judeus. Essa foi a intenção de quem escreveu essa passagem de Lucas e de Mateus e tentar atrelar ela à passagem de Isaías. Era muito mais fácil afirmar que houve um Jesus ou Yeshua do que um Emanuel. E de fato, havia muitas pessoas com o nome de Jesus. Veja, por exemplo, o nome Josué é ele. Ele é o mesmo que Jesus no hebraico. E a história está cheia de Jesuses. Basta vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que havia muitos Jesus. Tanto antes do Jesus cristão, como depois do Jesus cristão. Havia, surgiram, posteriormente a ele, outros Jesuses. E antes dele já tinham tido outros Jesuses. Porque Jesus era um nome comum. Ainda temos Jesus, filho de Siríaco, que vem do livro lá de Eclesiástico, um dos livros da Igreja Católica, que é que embora seja um livro, né, e é aceito pela Igreja Católica, é rejeitado pelos protestantes. Os protestantes não aceitam esse livro eclesiástico como inspirado. Os cristãos eram doutores, pessoal, em manipular os escritos dos judeus. Eles pegavam as passagens dos escritos hebraicos, levavam para o Novo Testamento e lá eles descontextualizavam tudo. Criavam suas doutrinas em cima de passagens descontextualizadas do Velho Testamento. A exemplo, esta que acabamos de analisar aqui, Isaías capítulo 7, versos 14. Esse foi um dos motivos, pessoal, que levaram esses escritores cristãos a trocarem o nome Emanuel por Jesus. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Então, dê o seu like, o seu dislike, compartilhe, divulgue o canal se assim desejarem, comente e até a próxima.